Fala pessoal, chegando com mais um Bizu e hoje eu pretendo conversar com vocês rapidamente aí ao longo dos 5 minutos, que é a proposta desses episódios mais enxutos do nosso quarta parte de Justiça e Disciplina, sobre o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, obviamente na Justiça Militar. Alguns aspectos que são primordiais, né, que são premissas que a gente tem que analisar e precisa saber de antemão assim, para começar a pensar na aplicação do ANPP na Justiça Militar. Primeiro, eu sempre falo para os meus clientes, enfim, para aqueles militares que se interessam pelo tema, que o ANPP ele surge, né, num contexto legislativo relativamente recente e ele não contempla expressamente a Justiça Militar, mas ele também não exclui. A partir disso, recentemente aqui no Rio Grande do Sul, começou-se então o oferecimento nas situações que a lei, né, estabelece como possível o ANPP. Né? Isso aí gerou diversos problemas, ainda tá uma celeuma, digamos assim. Eu estou gravando esse episódio para vocês, esse bizu, em julho, e isso está ainda incerto no Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Porque o STM, né, mesmo que não tenha comunicação direta com a esfera da Justiça Militar Estadual, já afastou, já sumulou, né, a não, vamos dizer assim, a não aplicabilidade, né, a vedação da aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, e recentemente, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça Militar também criou uma súmula, inclusive, impedindo que fossem feitos acordos de não persecução penal. Mas antes, como eu disse então, da gente falar especificamente do ANPP e dos aspectos mais dogmáticos, mais, vamos dizer assim, objetivos de preencher o pressuposto e aplicar o ANPP, eu gostaria de dizer para vocês que o primeiro passo que o militar precisa observar, e obviamente o advogado também, é se não estamos diante de um caso de arquivamento do inquérito policial militar. E digo isso por quê? Porque em algumas situações que eu participei da audiência preliminar com o Ministério Público, eu verifiquei, e assim eu postulei, né, eu fiz o pedido para que antes de se falar em oferecimento de ANPP, aquele era um caso nítido de arquivamento, obviamente ao ver a defesa. Então o primeiro pedido que eu faço, a partir do momento que se estabelece essa possibilidade de negociação do início da ação penal ou não, entre Ministério Público e investigado, que não é réu ainda, é verificar se realmente não há possibilidade de arquivar aquele inquérito. E isso é o que está disposto expressamente no artigo 28A do CPP, não sendo caso de arquivamento. E aí vem as outras condições, tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, aí vem as condições. Mas o primeiro passo é esse. Se a gente vislumbra a possibilidade de um arquivamento, a gente tem que chamar a atenção do Ministério Público, nós enquanto advogados, o militar também pensando nisso, dizer, olha, esse é um caso que não tem um mínimo de justa causa, não tem a autoria certa, a materialidade, enfim, alguma situação que possibilite, então, uma manifestação pelo arquivamento. Isso não é tão simples, não é tão fácil, mas é um caminho possível em alguns casos. Bom, tirando essa questão, confissão circunstanciada, né? A confissão formal e circunstancialmente. A necessidade do investigado confessar formal e circunstancialmente a prática da infração. Ele não precisa se declarar culpado, dizer, eu cometi o fato, eu cometi o crime. O que eu sempre oriento os meus clientes é de que confesse, e é um requisito legal, as circunstâncias, o acontecimento, mas ele pode, desde o momento que está contextualizando isso, dizer, isso aconteceu num contexto em que eu fui ofendido, que eu fui provocado e eu reagi, mesmo que de forma um pouco, vamos dizer assim, digamos assim, um pouco despropositada, ele pode trazer os elementos que motivaram ele a agir de forma sucinta, de forma direta. Então esse é um outro ponto. E para fechar aqui com chave de ouro, num bizu que é reto, direto, e a prática, né, do direito militar, eu diria para vocês, imprescindível a inserção de uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, de que os termos do ANPP em questão são restritos somente à questão penal. Isso vai permitir eventual discussão se a instituição acabar tentando utilizar isso na esfera disciplinar, que é também um grande problema que certamente em breve enfrentaremos nos nossos tribunais. Então esses são bizus rápidos, mas
fundamentais em relação ao ANPP na Justiça Militar. Pega esse bizu, manda para alguém que precisa saber essa temática e continuamos em frente. Até o próximo.